Fala conosco. Não permita sermos vencidos pelo sono, pelo cansaço, nem a distração, mas que diante de Ti tenhamos sabedoria e entendimento pela Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. E os que crêem digam amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos à leitura, igreja. Nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo 25, que vai ser a nossa leitura de hoje. Amém? Mas deixa eu só recapitular o que foi dado início no último domingo, no domingo passado. Inclusive, o início desse sermão, a introdução dele já está no nosso canal do YouTube. Eu aconselho você, se você não pôde estar conosco no último domingo, vá lá no YouTube já e que você possa assistir a introdução dessa série de sermões que nós demos início no primeiro domingo do mês aí, sobre a via dolorosa de Cristo Jesus. Glória a Deus. E nós estamos estudando sobre isso, igreja, e aprendendo sobre isso expositivamente na palavra de Deus, sobre o capítulo de Lucas 23, e vamos falar sobre outros. Por quê? Porque muitas pessoas conhecem, dizem que creem em Cristo Jesus, dizem que Ele é o seu Salvador, creem nele, mas nunca às vezes leram na Bíblia o que Jesus passou por ele e por ela. Antes dele estar na cruz, muitas coisas aconteceram antes de Jesus Cristo estar na cruz do Calvário. Você sabe o que ele passou por você, o que ele sofreu por você? Porque às vezes eu e você não nos esforçamos. Às vezes eu e você não fazemos o que podemos fazer, o que Deus nos dá a condição de fazer. Às vezes é exigido de nós um determinado esforço, é exigido de nós um determinado empenho, mas parece que não fazemos, parece que deixamos de lado, parece que deixamos para depois e falamos, Deus entende, Deus sabe, Deus... Não, Deus, Ele exige de nós na palavra dEle que nós possamos respondê-lo à medida de nossa atitude e da forma que venha agradá-lo, da forma que venha glorificá-lo. Glória a Deus, igreja, porque em Cristo Jesus, quando Ele se fez carne neste mundo, Ele se esforçou, Ele suportou em sua carne dores por mim e por você. Ele foi para a cruz do Calvário inocente, nós vamos ver. Não tinha pecado nenhum. Os únicos pecados que estavam sobre ele era o pecado de toda a humanidade, o meu e seu, de todas as gerações que vierem a existir, de todas as gerações que já existiram, é o que estava sobre ele. Glória a Deus. Então, nós vamos ler dos versículos, por favor, dos versículos 13 agora até o versículo 25 vai ser a nossa leitura. Vamos ler. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acabe com ele e solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Versículo 20, acompanhe no telão se você desejar. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhe falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, e aquele quem eles haviam pedido entregou Jesus à vontade deles. Glória a Deus. Até aí, então,
Agora nós vamos nos debruçar versículo após versículo. Glória a Deus, igreja. Aqui dos versículos então, dos versículos 13 até o versículo 18, nós podemos observar então, Pilatos, julga Jesus mais uma vez, na frente das autoridades religiosas daquele tempo e na frente do povo. E mais uma vez Pilatos insiste, falando, gente, este homem, ele é inocente, ele não cometeu mal nenhum para estar aqui. Mas já que vocês querem, eu vou pelo menos castigar. Vou bater nele, vou pedir para que batam nele e depois vou soltar este homem. Mas o povo com grandes gritos falou, não vai soltar, crucifica ele, mata esse homem, nós não queremos esse homem. Era isso. Eles queriam que Jesus fosse preso e fosse morto. O povo clamava por isso. Os líderes religiosos clamavam por isso. E aqui eu quero meditar com você uma coisa. Veja aí no versículo 13 aí, ó. Pilatos reuniu os chefes de quem? Dos sacerdotes e as autoridades do povo, dizendo-lhe, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo o quê? A rebelião. Nós lemos no último domingo, eles estavam acusando Jesus de ser um homem que incitava rebeliões, que incitava manifestações contra o governo, contra as pessoas. E igreja, deixa eu meditar com você uma coisa muito importante. Esses versículos que nós estamos lendo, muitas das vezes eles são distorcidos, politicamente falando. Preste bem atenção para que você entenda. Muitas das vezes esses versículos que nós estamos lendo aqui, a pessoa de Cristo, ela é distorcida politicamente. Como assim? Vou dar um exemplo. Você vai encontrar partidos políticos, preste bem atenção, partidos políticos dizendo que Jesus era um homem de esquerda, porque Jesus se preocupava com os pobres, e as pessoas do partido de esquerda se preocupam com os pobres. Eu não vou dar nomes aqui de partidos, não vou ficar dando nomes de partidos políticos aqui, mas estou te falando sobre esquerda e direita. Aí tem pessoas que usam esses versículos bíblicos para dizer assim, não, Jesus era um grande militante da causa dos pobres. Jesus era um grande militante a respeito, por exemplo, do racismo, a respeito das minorias, a respeito disso ou daquilo. E eles usam esses versículos para dizer então que Jesus era um militante de alguma causa política. Por quê? Porque nesse versículo também está escrito que as autoridades estavam ali. Então eles estão dizendo, não, Jesus, por causa, aí a direita, o povo da direita era contra Jesus, então por isso que o povo da direita lançou Jesus aonde? Na cruz, porque o povo da esquerda não queria. Jesus, aí eles chegam ao ponto de dizer, não, Jesus era negro, não, Jesus era branco, e ficam ali, usam isso politicamente. Por incrível que pareça, esses versículos são usados distorcidamente em palanques políticos dentro do Congresso, em formas narrativas dentro do Congresso do nosso país. Muitas das vezes é usado, e muitas das vezes também é usado por integrantes, seja da esquerda ou seja da direita, politicamente, querendo colocar Jesus de uma forma política para a sociedade. Igreja, em nome do Senhor Jesus, entenda uma coisa, Jesus não está abordando e Jesus não abraça nenhum lado político, seja da esquerda, seja da direita. Jesus não abraça causas. Jesus é o Cristo, o Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele não abraça a esquerda, não abraça a direita. Ele não é a favor do branco ou do negro. Ele é a favor dos seres humanos, o qual Ele criou, sua imagem, sua semelhança. Você não vai encontrar na Bíblia como palavra de Deus, e glória a Deus por isso. Você não vai encontrar na Bíblia, no livro de Gênesis, o livro da criação de todas as coisas, você não vai encontrar dizendo, e Deus criou o homem branco, e Deus criou o homem negro. Não, você vai encontrar dizendo, Deus criou homem e mulher, e soprou em suas narinas o fôlego, e os criou a sua imagem e a sua o quê? Semelhança. Você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo que Ele criou o negro, que Ele criou o branco, que Ele criou o rico, que Ele criou o pobre. Não, Ele criou seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, nós não podemos de forma alguma dizer que Jesus é um homem de direita ou que Jesus é um homem de esquerda. Não, nós não podemos abraçar isso. Nós não podemos colocar isso em xeque. Não, Jesus não se adapta a isso.
Jesus não se adapta a isso. E isso nós vemos em quem? Pastores progressistas hoje no nosso país. Pastores progressistas ocupam o púlpito das igrejas brasileiras. Pastores progressistas que são a favor do aborto, que são a favor da liberação das drogas, que são a favor de casamentos de pessoas do mesmo sexo. Pastor progressistas. Pastor que com eles não tem proibição alguma. Que com eles, o que se te faz feliz é amor. Não tem problema. Faz você feliz é amor. Então, muitos púlpitos das igrejas brasileiras têm sido assumidos por pastores progressistas. Pessoas que querem de alguma forma distorcer o que a Bíblia diz. Para dizer assim, se é em nome do amor, se te faz feliz, pode fazer. Se te faz feliz, está liberado. Se vai te fazer feliz abortar, aborte. Se te faz feliz fazer uso de drogas, que você use. Não. A palavra do Senhor, igreja, não se amolda a isso. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina a escravizarmos a minha carne e a sua. Para colocarmos eu e você à vontade de Deus. Para colocarmos eu e você à vontade de quem? Porque, igreja, preste atenção, se for nos tirado os freios da graça e da misericórdia de Deus da nossa vida, a gente vai correr buraco abaixo. E o buraco é fundo para a perda espiritual das pessoas. É muito fundo o buraco da perdição. Satanás já sabe que o caminho que conduz à perdição, ele é largo. E muitos vão por ele. Por isso nós precisamos despertar e entender. Então entenda que o meu Cristo e o seu, o meu Redentor e o seu, ele não se adapta à forma política alguma. Por isso então, tome cuidado. Tome cuidado, pastores que você acompanha pela internet, pastores que você segue, internet, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tome cuidado, porque muitos pastores têm se apresentado nas mídias sociais como pastores progressistas. Eles não pregam mais sobre o pecado. Eles não falam, isso diante do Senhor é certo, isso diante do Senhor é errado. Não, se te faz feliz, vai pela força do seu coração. É isso que eles dizem. O que seu coração está dizendo? Você, nos gabinetes pastorais desses homens progressistas, você vai se aconselhar, eles perguntam assim, o que está dizendo o seu coração? Vai pelo que diz o seu coração. E a palavra do Senhor diz que o nosso coração, ele é corrupto, ele é enganoso. Ele é enganoso, nós precisamos tomar cuidado. Por isso que não é pelo que diz o nosso coração, é pelo que diz a palavra de quem, igreja? É pelo que diz a palavra de Deus. Então, aqui eles trazem então. Agora outro ponto, veja aqui no versículo 13 ainda. Olha, Pilatos reuniu os chefes, sacerdotes. E aí, versículo 14, dizendo-lhe, vocês me trouxeram este homem, como alguém que estava incitando a rebelião. Eu examinei, eu não vi nada, nenhuma base de acusação, nem Herodes, pois ele mandou-lhe de volta. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram, o quê? Acabe com ele. Aqui eu quero meditar com você até o versículo 18, então, uma coisa muito importante também, sobre os púlpitos do nosso Brasil. Igreja, Jesus Cristo tem saído dos púlpitos do Brasil. Não é se falado sobre Jesus, o que Jesus fez por nós. Nos púlpitos da igreja brasileira, muitas das vezes, é uma mensagem de autoajuda. Sabe aquela mensagem de autoajuda? Aquela mensagem para você sair mais animado da igreja? Sabe aquela mensagem assim que a preocupação do pregador é que você saia animado da igreja, que você saia motivado, para cima, alegre, feliz, nada contra isso. Mas eles dizendo isso, eles não falam, olha, Jesus morreu por você, mas também ele ressuscitou. E se você não aceitar Cristo Jesus, você vai para o inferno sim. Mas não, eles falam não, eles não falam inferno. Muitos não falam inferno, porque diz que o povo tem medo de ouvir falar do inferno. Muitos não falam de Jesus, não se fala, igreja, presta atenção, pregação que não é cristocêntrica não é pregação. Pregação que não tem Jesus no centro não é pregação. É tudo, é palestra, é palestra motivacional, é autoajuda, menos pregação.
Se ficar ali, ô irmão, Deus te fez ser cabeça, ô irmão, Deus não te fez ser cauda, você vai vencer, e não fala nada de Jesus, foge. Jesus precisa estar no centro da pregação dos pregadores, porque Ele é o nosso Salvador, igreja. Não é a igreja que nos salva, não é o pastor que nos salva, é Jesus Cristo que nos salva. O inocente, e aqui nós estamos vendo outra coisa. Aqui nós vemos aqui, ó, veja que ele diz assim no versículo 16, ó. Portanto, eu o castigarei depois, o levarei... Não, veja no versículo 14, desculpa. Versículo 14 ele diz aí, ó. Eu o examinei na presença de vocês e não achei base alguma, nenhuma acusação contra ele. Ele está dizendo, Jesus, ele é inocente. E aqui eu quero meditar outra coisa com você muito importante, preste atenção, igreja. Quando a Bíblia diz que, quando você já deve ter lido talvez, versículos que diz, e ele foi, o apóstolo Paulo diz, né? E ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Esse é Jesus. Por que hoje, igreja, nós não fazemos mais sacrifícios como no passado? Você já deve ter lido a Bíblia de Gênesis, ingressado em alguns livros da Bíblia, onde fala em Gênesis, em Êxodo, Números, Crônicas, onde fala sobre os sacrifícios que o povo fazia no passado, né? Pegavam ali seus incensos, pegavam ali seus cordeiros e apresentavam a Deus. Hoje nós não fazemos mais isso, porque quem é o nosso cordeiro? Jesus Cristo. Ele que se entregou na cruz por nós. Um inocente morrendo em favor de pecadores. Um inocente morrendo em favor de pecadores. O único pecado que estava sobre Jesus, o meu e o seu. Os únicos. Por isso que ele carregou sobre si as nossas dores. Por isso que quando se trata, uma coisa muito importante, por isso que quando se trata de sofrimento, Jesus é expert em sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Jesus é tido na Bíblia também como um homem de dores. Ele sabe o que é sofrer, igreja, porque ele sofreu por mim e por você. Ele sofreu por mim e por você. Eu quero ler com você, só para você entender a maldade que fizeram com Jesus, antes de a gente continuar. Eu quero ler o capítulo 24, por favor. O capítulo 24. Capítulo 24, versículos 64 e 65. Olha o que diz, gente. Olha o que diz. Se você quiser ler no telão, leia. Olha o que aconteceu. Capítulo 24, do livro de Lucas ainda, versículos 64 e 65. Olha o que diz. Olha o que fizeram, a maldade que faziam com ele. Ó. Cobriram os seus olhos, jogaram uma venda sobre os olhos de Jesus. Cobriram seus olhos e perguntavam, profetize quem lhe bateu, e lhe dirigiam muitas outras palavras e insulto. Olha o que fizeram com Jesus. Cobriram a cabeça dele, cobriram os olhos dele e começavam a bater nele. E perguntavam, vai, revela aí quem está te batendo. Fala aí quem está batendo em você. Olha que tipo de tortura Jesus sofreu. E xingavam ele. E às vezes a gente, na nossa primeira luta, a gente quer desistir, a gente diz que não quer mais. Ou então a gente não se esforça para buscar a Deus, a gente, sempre faz corpo mole para fazer as coisas para Deus. Estou cansado, não dá, estou ocupado, estou isso, estou aquilo. E fizeram isso, cobriram os seus olhos e perguntaram, profetize, quem foi que lhe bateu? Isso aqui, gente, embarga a voz de falar isso aqui. Mas foi Jesus sofrendo por mim e por você. Sofrendo por mim e por você. Vamos continuar. Dos versículos agora, por favor. Então, vamos continuar aí, ó. Nos versículos 19 ao 25. Aí diz aí, Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de insurreição na cidade e por causa de assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram o quê? Gritando, crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele falou, por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse o quê? Crucificado.
e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, e aqueles a quem havia pedido e entregou Jesus à vontade deles. Agora nós vamos meditar aqui, igreja. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Lucas, Lucas falando sobre que o povo escolhe um assassino. O povo escolhe um assassino, Barrabás. Barrabás havia sido preso por cometer crime, sim. E aí o povo vai lá e escolhe, ao invés de Jesus, o povo escolhe Barrabás, um assassino e que ele estava levantando discórdia. O povo escolhe um assassino a não escolher um inocente. E aí eles gritaram em forte voz, solte Barrabás e prenda Jesus. Porém, os líderes religiosos gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus. Agora aqui, eu quero meditar com você dos versículos 19 ao 25 para nós encerrarmos nessa manhã. Igreja, quando o povo aqui pede para que seja solto Barrabás, um assassino criminoso, e para que prenda e mate Jesus, eu quero fazer alusão para você, vamos meditar juntos no pecado e em Jesus. Todas as vezes que nós optamos pelo pecado, nós estamos escolhendo aquilo que pode assassinar nossas almas eternamente e rejeitando aquele que pode nos salvar eternamente. Todas as vezes, mas pastor, nós somos pecadores, sim, igreja, mas através da palavra de Deus nós somos levados a fugir do pecado. Nós somos levados através da palavra de Deus dizer não ao pecado. Nós somos levados através da palavra de Deus, como diz José, José correu do pecado. José chegou uma hora que ele não pôde mais se defender do pecado. O que ele faz? Então ele corre do pecado. Ele não negociava com o pecado. E aqui nós estamos vendo Barrabás sendo negociado em prol de um inocente, mas aí o povo escolhe a Barrabás. Muitas são as pessoas que preferem se deliciar nos seus desejos e vontades por 5 minutos, por 10 minutos, por 20 minutos, por 1 hora, aquilo que vai levá-los à perdição, e estão abandonando aquele que é Rei dos Reis e Salvador. Aquele que é Rei dos Reis e Senhor. Então saiba, todos os dias, igreja, em nome do Senhor Jesus, meditem comigo o início, irmãos, olha, que todos os dias vai estar diante de nós aquilo que vai nos fazer desejar o Cristo, nosso Salvador, e aquilo que vai nos fazer desejar o pecado que nos afasta de Deus. Entenda. E sempre vai ter uma multidão gritando dentro de nós, vai lá, faz a sua vontade, segue o desejo do seu coração, vai lá, xinga também, vai lá, revida, vai lá se vingar, vai lá agir assim, vai lá fazer assim. E do outro lado você vai ter Cristo falando, eu morri por você, morri por esse pecado, ressuscitei para te dar a vida eterna. Não fala assim, não age assim, não se entrega assim, não dá o braço a torcer. Eu sou o Cristo, eu sou o seu Deus, eu estou diante de você. E aí, versículo 22, pela terceira vez, ele fala, eu não vi crime. Mas aí o povo grita, falando, crucifica ele. E aí no versículo 24, então, Pilatos decidiu fazer a vontade de quem? Deles, a vontade do povo. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato. Aqueles a quem havia pedido, entregou a Jesus, a vontade deles. Aqui então nós podemos ver Pilatos, um político daquela época, governador daquela época, um homem de poder daquela época, fazendo a vontade do povo. Fazendo a vontade de quem? Do povo. Para que pudesse soltar um assassino e prender e matar Jesus, o inocente. Então nós estamos vendo outra coisa, igreja, também, que nós podemos ver e analisar. Muitas das vezes, a vontade popular das pessoas será pelo pecado. Não estranhe, nós estamos vivendo os últimos dias, desde quando Jesus disse na cruz assim, está consumado. Quando Jesus suspirou na cruz e disse assim, está consumado, entregou o seu espírito, ali começou os últimos dias. As coisas vão piorando sim. O pecado vai abrindo portas e mais portas, a deliberação, vai ter coisas que vocês vão ver horríveis à luz do dia, na rua. Vai ter coisas, hoje, se você não tomar cuidado com determinados canais de televisão, você não pode deixar seu filho ou seu neto na frente da televisão.
Porque dependendo de qual canal, já vai ter lá 2 homens ou 2 mulheres se beijando. Já vai ter lá um incentivo à traição. As novelas brasileiras ensinam que a traição é algo o quê? Normal. Veja as músicas que se tem nas plataformas hoje. Ensina a trair, que não tem nada a ver. A amante é boa, é uma mulher inocente. A mulher isso, a mulher aquilo. Ensina de tudo um pouco. Não tenha preocupação com isso. Porque a tendência do maligno é piorar essas coisas. Porque o diabo sabe que o dia dele está próximo. E ele quer arrebanhar o maior número de pessoas possíveis. Então a gente precisa despertar e entender, igreja, que muitas das vezes a vontade do povo vai prevalecer. E a vontade do povo vai ser a maldade. No último ano, no parlamento argentino, uma multidão de pessoas se reuniu na frente do parlamento argentino para pedir paz pela Argentina. Não, uma multidão se reuniu no parlamento argentino para pedir o aborto. Para pedir para matar crianças no ventre materno. Para pedir para cometer assassinato. Então, não se iluda. Muitas das vezes os políticos de nossa sociedade vão atender à vontade do povo. Mas a vontade do povo vai ser a pecaminosidade do povo. Pode ser muitas das vezes a minha pecaminosidade, a sua pecaminosidade que os políticos vão estar fazendo, mas estarão seguindo o próprio Satanás. Então, vamos nos manter fiéis a Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. E aqui eu paro com vocês. Deixe marcado aí, nós paramos então no versículo 25. Deus assim nos permitindo, dos versículos 26 em diante, no próximo domingo, nós continuaremos. Eu quero orar junto com você nessa manhã. Eu quero orar junto com você que entendeu, que tem entendido o que Cristo Jesus sofreu. Igreja, durante essa série de sermões, nós vamos conhecer 8 personagens. 4 primeiros que rejeitaram Jesus, que estiveram diante de Jesus, mas o rejeitaram. E outros 4 que estiveram diante de Jesus e aceitaram. Quem nós somos? Eu queria que você meditasse. Quem eu sou? Quem você é? Será que nós somos essas pessoas que estamos diante de Jesus e estamos aceitando Ele como nosso único e suficiente Salvador? Ou será que nós estamos sendo essas pessoas que estamos vindo aqui, domingo após domingo, domingo após domingo, e estamos voltando para casa e vivendo uma vida de quem rejeita Jesus? Vivendo em atitudes de quem rejeita Jesus? Quem somos? Fique de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Pode encerrar lá, meu Deus, pode encerrar. Glória a Deus.